pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo? Esse é o vídeo 8 do nosso caminho Jardim de Flores. E no vídeo anterior, no vídeo 7, nós paramos na carreira 118 e agora nós vamos dar sequência com a carreira 119. Eu já iniciei ela aqui, ó, mas eu parei aqui porque aqui tem um detalhezinho que eu vou fazer junto com vocês, tá? Que é diferente. Então, vamos lá, vou iniciar a pontuação da carreira 119. Eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos, 3 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 quadradinhos. Depois dos 10 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. E aqui eu dei início ao meu trabalhado, ó. Aqui, na verdade, eu tenho um quadrado alongado na carreira anterior. Mas eu não vou começar com a gaivota aqui, eu já vou começar com um quadrado também. Então, eu iniciei o meu trabalhado com um quadrado mais um quadrado, um do lado do outro, ó. Então, ficou assim meu trabalhado, ó. Depois dos 7 pontos altos, um quadrado mais um quadrado. Depois, a gaivota, o quadrado, a gaivota, o quadrado, a gaivota. O quadrado, a gaivota, o quadrado, a gaivota, o quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. E terminei aqui com uma gaivota, tá? Aqui que eu tenho a diferencinha que eu vou fazer junto com vocês. Então, depois da gaivota, até onde eu ditei para vocês, ainda me restaram uma gaivota e um quadrado alongado. Esse aqui eu vou trabalhar de outra maneira. Eu não vou fazer gaivotas nem quadrados em cima deles. Então, eu parei aqui na gaivota, vou fazer aqui 1, 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio e venho aqui, ó, no ponto baixo da gaivota. Vou fazer um ponto alto aqui dentro. Formei aqui um quadradinho. Eu vou dividir essa gaivota. Vou fazer aqui mais 3 pontos altos, que eu preciso de 4. A minha gaivota são 3 correntinhas, eu vou pular uma. Então, fiz aqui meu ponto alto em cima do ponto baixo. Vou laçar o meu fio. Venho aqui na correntinha. Faço um ponto alto. A correntinha do canto aqui eu pulei, tá, pessoal? Venho aqui na próxima correntinha, faço mais um ponto alto. Fiz 3. E venho aqui no ponto alto, ó. Opa. E venho aqui no ponto alto e fecho mais um ponto alto. Fiz 4. Deixa eu ver meu gráfico. Agora, eu vou precisar de mais 10 pontos altos, porque eu preciso de 13. Vou precisar, na verdade, de 9. Deixa eu ver se é 13 ou se é 16. Deixa eu dar uma olhadinha no meu gráfico. Vou precisar de 13. Então, vamos lá. Fiz 4. Venho aqui pra dentro do quadrado alongado, ó. Vocês podem pegar tanto por fora aqui como por dentro. Eu gosto de pegar por dentro da correntinha. Então, em cada correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Se eu tenho 5 correntinhas, eu vou fazer 5. Então, vamos lá. Já fiz 4 mais um aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, fechei aqui o meu quadrado. Fiz 10 pontos entre a metade da gaivota e o meu quadrado. Agora, eu vou fazer no quadradinho. Vou terminar o restante da minha pontuação. Já fiz 10, vou fazer mais 13. Quer dizer, mais 3. 11, 12 e 13. Então, ficou assim o meu trabalhado. E aqui eu vou dar sequência à minha pontuação, tá? Que eu vou voltar falando o restante da pontuação para vocês a partir daqui onde eu parei. Então, ficou assim, ó. Depois da gaivota que eu ditei para vocês, eu fiz o quadradinho, pegando no meio da gaivota. E fiz 13 pontos altos, pegando o restante da gaivota, o quadrado e o quadradinho. Tá, pessoal? Então, depois eu volto a partir desse quadradinho, passando o restante da pontuação da carreira para vocês. Então, nós fizemos aqui, né? Fiz aqui esses pontos altos com vocês em cima do trabalhado e fiz mais esse quadradinho. Então, com esse quadradinho que eu já tinha feito,
Eu fiquei com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. Depois dos 11 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 2 quadradinhos, 4 pontos altos e mais 2 quadradinhos. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos e terminei a carreira 119 com 2 quadradinhos, tendo uma diminuição no final da carreira. Me restou um quadradinho da carreira anterior. E agora nós vamos fazer a carreira 120. A carreira 120, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz 1, 2, 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui. 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 10 pontos altos. 2, 4, 6, 8, 10. 3 quadradinhos. E depois dos 3 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 pontos altos. E agora iniciei o meu trabalhado. Aqui o trabalhado normalmente, ó. Comecei aqui em cima da gaivota, comecei com um quadrado, uma gaivota, um quadrado, a gaivota, o quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Aqui, em cima, que seria o último quadrado, eu não fiz nenhum trabalhado. Eu dividi o quadrado ao meio. Fiz 2 correntinhas, pulei 2 pontos de base, no terceiro fechei com ponto alto e fiz 7 pontos altos, contando com esse aqui do quadradinho. Então, ficou assim, ó, dividi meu quadrado ao meio. Dentro do quadrado, eu fiz 3 pontos altos e os outros 4 em cima da pontuação normal aqui, ó. Então, ficou, depois da gaivota, ficou um quadradinho, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. E terminei a carreira 120 com apenas um quadradinho, sem aumento e sem diminuição. E agora nós vamos para a carreira 121. A carreira 121, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10. Exatamente 10 quadradinhos. Depois dos 10 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos e um quadradinho. Aqui eu dei início ao meu trabalhado. Então, ficou assim. Um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota e um quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. E aqui 2 quadrados. Então, depois da gaivota, eu fiz 2 quadrados, um do lado do outro. Depois dos 2 quadrados, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 pontos altos exatamente. 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui. 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 2 quadradinhos. 4 pontos altos. Um quadradinho. E aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. E terminei a carreira 121 com 2 quadradinhos. Observem que me restou um quadradinho da carreira anterior, então eu tive uma diminuição. Então, terminei com 2 quadradinhos, tendo uma diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 122. A
Carreira 122, eu tive uma diminuição. Eu diminuí um quadradinho. Caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos. Subi com 5 correntinhas e fiz 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. Um quadradinho, 4 pontos altos e mais um quadradinho. 2, 4, 6, 7 pontos altos aqui. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos e 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz aqui 25 pontos altos, ó. Fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25. Até aqui, eu fiz em cima da pontuação, fiz 19 aqui. Peguei mais 5 pontos altos aqui dentro do quadrado alongado, porque aqui dentro do quadrado eu tenho 5 correntinhas. Então, peguei um ponto alto em cada correntinha e um aqui no ponto alto. Então, eu fiquei com um total aqui de 25. Olha aí como eu fiz, pessoal, para não ter dúvida, tá? Peguei dentro do quadrado alongado. Totalizei 25 pontos altos. Agora, aqui no meu trabalhado, prestem atenção que também tem uma modificação. Para iniciar, iniciamos normalmente. Então, depois dos 25 pontos altos, eu iniciei com uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota. Um quadrado, gaivota, aqui, pessoal. Aqui eu fiz, depois dessa gaivota, eu fiz 3 quadrados alongados, um do lado do outro em sequência, tá? Aqui, ó. 3 quadrados alongados, um do lado do outro. Então, depois dos 3 quadrados alongados, eu iniciei normalmente, com uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, e terminei com uma gaivota. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos, tá? 10 quadradinhos. Aqui, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Depois dos 10 pontos altos, 3 quadradinhos. E aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. E terminei a carreira 122 com apenas um quadradinho. Eu não tive aumento nem diminuição no final dessa carreira. E agora, nós vamos para a carreira 123. Então, vamos lá para a carreira 123. A carreira 123, eu não tive aumento nem diminuição. Eu subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 1, 2, 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos e aqui eu dei início ao meu trabalhado de quadrados e gaivotas. Iniciei com um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota. Um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado e uma gaivota. Aqui eu tive uma diferencinha, ó. Depois da gaivota, eu fiz um total de 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Observem que eu peguei no trabalhado de quadrados alongados da carreira anterior. Aqui dentro desse quadrado eu peguei 5 e dentro desse 13. Como eu peguei em cima dos pontos altos, um cada um, tive um total de 10 pontos altos. Observem aí como eu fiz, pessoal, para não ter dúvida depois. Então, eu fiz 10 pontos altos aqui, peguei um quadrado e meio, e na metade do outro quadrado que sobrou, eu fiz um quadradinho, ó. Pulei as 2 correntinhas que sobraram e fiz um quadradinho. Olha como ficou. Então, ficou assim, a gaivota, 10 pontos altos, um quadradinho. E aqui eu dei sequência ao trabalhado. Dei sequência com um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota. E aqui, na gaivota, eu também peguei a pontuação em cima dela. Eu dividi a gaivota ao meio. Fiz 2 correntinhas, pulei aqui os 3 pontos da gaivota, em cima do ponto baixo, eu peguei um ponto alto.
E aqui dentro da outra parte da gaivota, eu peguei apenas 2 pontos altos, tá? Então, ficou assim, ó. Um quadradinho, depois da gaivota aqui, ficou um quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 pontos altos. Observem bem como eu fiz aqui, ó, na gaivota, para não ter problema, tá? Então, fiquei um total aqui de um quadradinho, 28 pontos altos. Pra cá, um quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, 4 pontos altos. Um quadradinho, 4 pontos altos e mais um quadradinho. E aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos e terminei a carreira 123 com 2 quadradinhos, tendo aqui uma diminuição. Então, no final da carreira 123, eu tive uma diminuição. Terminei com 13 pontos altos e 2 quadradinhos. E agora, nós vamos para a carreira 124. A carreira 124, eu tive uma diminuição, pessoal. Eu diminuí um quadradinho. Caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz um total de 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos e 3 quadradinhos. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 pontos altos aqui, 28. Um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz aqui 31 pontos altos. Mas vamos contar para não ter dúvidas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31 pontos altos exatamente. Aqui eu dei início ao meu trabalhado, ó. Depois dos 31 pontos altos, eu fiz um quadrado, uma gaivota. E aqui, pessoal, ó, então vamos voltar, ó. Depois dos 31 pontos altos, eu fiz um quadrado, uma gaivota. Depois da gaivota, eu fiz 3 quadrados alongados em sequência, um do lado do outro. Então, ficou aqui a gaivota, um quadrado e mais um quadrado, tá? Depois do quadrado, eu fiz uma gaivota, normalmente uma gaivota aqui. E aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos, só que aqui eu tive uma diferença. Fiz aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos em cima da pontuação. E 3 pontos altos eu peguei na metade da gaivota, porque aqui eu tenho uma gaivota. Então, eu peguei 2 pontos aqui, porque aqui na gaivota eu tenho 3 correntinhas. Eu pulei uma, tá? Não tem problema, não vai dar problema no nosso trabalho. Porque se eu fosse pegar as 3, eu tinha que pegar 3 pontos altos aqui, mais um aqui. Com esse aqui, ficaria 5, não daria certo. Então, eu fiz aqui meus 13 pontos altos normalmente em cima da pontuação, ó. E 3 dentro da gaivota. Observem como eu fiz. 2 aqui em cima da pontuação da gaivota e 1 dentro do ponto baixo. Então, eu fiquei com um total de 16 pontos altos e na outra metade da gaivota eu fiz um quadradinho. Então, eu dividi a gaivota ao meio, tá? Então, a outra parte da gaivota eu fiz 2 correntinhas, pulei a outra parte da gaivota e fechei com ponto alto, formei um quadradinho. Então, ficou assim, depois da gaivota, os 16 pontos altos e um quadradinho. E pra cá, eu continuei normalmente com o meu trabalhado. Uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Aqui, também tive uma diferença. Peguei aqui dentro, ó. Observe que na carreira anterior, eu tive um quadrado. Aqui, eu dividi meu quadrado ao meio também. Fiz dentro dele um quadradinho e mais 3 pontos altos, ó. Aqui dentro do quadrado. Então, ficou assim o meu quadrado. Depois do quadrado alongado aqui, que eu trabalhei normalmente em cima da gaivota, eu fiquei com um quadradinho e 2, 4, 6, 7 pontos altos. Observem que 3 eu peguei dentro do quadrado alongado. Tô mostrando bem para vocês prestarem atenção para não ter problema. Então, depois dos 7 pontos altos, um quadradinho.
Um quadradinho não, desculpa. Então, foi assim, 7 pontos altos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos, pessoal. 10 quadradinhos. Depois dos 10 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 3 quadradinhos. Aqui eu fiz um total de 16 pontos altos, tá? 16. E terminei a minha carreira 124 com apenas um quadradinho, sem aumento e sem diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 125. A carreira 125, meus amores, eu não tenho aumento e nem diminuição. Eu já inicio com 2 quadradinhos. Subi aqui com 5 correntinhas e fiz 2 quadradinhos. Depois depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. 11 quadradinhos. 4 pontos altos e um quadradinho. Aqui eu inicio o meu trabalhado. Iniciei meu trabalhado com uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, um quadrado. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos, tá? 19 pontos altos. Depois dos 19 pontos altos, eu fiz um quadrado alongado, ó. Um quadrado alongado. E aqui, dentro dos 2 quadrados alongados, ó, observem como eu fiz. Eu peguei 5 pontos altos dentro de cada quadrado alongado. Eu fiz aqui um total de 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos, que foram 5 aqui dentro, 5 aqui são 10. Mais um aqui, 12. Desculpa, 11. Mais um aqui, 12, mais um aqui, 13. Então, ficou assim, 13 pontos altos, pegando os 2 quadrados alongados, ó. E depois dos 13 pontos altos, eu fiz 2 quadrados alongados, um do lado do outro, tá? Um quadrado em cima de quadrado e um quadrado em cima de gaivota. E aqui uma gaivota, normalmente em cima do quadrado alongado. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos e um quadradinho. 2, 4, 6, 7 pontos altos, um quadradinho e mais 7 pontos altos. Um quadradinho. Aqui eu tive 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31 pontos altos aqui. 31. Depois dos 31 pontos altos, eu fiz 2 quadradinhos, 4 pontos altos. E aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Mas eu não termino com 7 quadradinhos, eu termino com 9. E como é mais de um quadradinho aumento, eu deixei para fazer com vocês. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, vamos lá fazer o nosso aumento de 2 quadradinhos. Eu estou do mesmo lado que eu estou trabalhando, tá? Não virei ainda para dar início à próxima carreira. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou laçar o meu fio e vou fazer aqui, ó, no pé do ponto alto que eu estou trabalhando, no pezinho dele, tá? Eu vou fazer um ponto alto deitado, ó. Está aqui o meu primeiro aumento. Vou subir aqui. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Eu vou laçar o meu fio, vou virar aqui para minha esquerda. Eu vou pular 1, 2, na terceira correntinha, eu introduzo a minha agulha e faço um ponto alto. Observem que já ficou. Deixa eu virar aqui só para mostrar para vocês. Observem que a minha linha já ficou para cima. Eu não vou precisar fazer aquela caminhadinha. A caminhadinha, ela sempre, se fosse apenas um quadradinho, a minha linha ia parar aqui embaixo. Então, eu teria que fazer a caminhadinha até chegar aqui. Mas como eu fiz mais um quadradinho, eu tive que virar o trabalho. O que aconteceu? Ela ficou em cima. Então, aqui está pronto o meu aumento. Então, eu fiquei assim no final da carreira. Deixa eu ver que carreira é essa, pessoal, que eu sempre me esqueço. Carreira 126, né? 125. Carreira 125. Então, eu terminei a carreira 125 com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sendo que 2 quadradinhos foi o aumento que eu acabei de fazer com vocês.
E agora, nós vamos para a carreira 126. Então, vamos conferir a carreira 126. A carreira 126, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz 2 quadradinhos. Depois, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos. 19. 2 quadradinhos, 4 pontos altos e 1 quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui, 1 quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui e 1 quadradinho. 4 pontos altos, 1 quadradinho. 7 pontos altos e 1 quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui. E aqui eu fiz o meu trabalhado, ó. Um quadrado em cima da gaivota e uma gaivota em cima do quadrado. Então, ficou assim, um quadrado alongado e uma gaivota. Aqui, pessoal, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos. Só que aqui, ó, eu peguei 5 pontos altos dentro do quadrado alongado, tá? Então, aqui, ó, olha como eu fiz. Fiz um total de 22 pontos altos. Aqui eu peguei um quadrado inteiro e aqui eu peguei meio. Então, aqui dentro desse segundo quadrado aqui, eu peguei só 3 pontos altos, tá? Pulei os 2 que sobraram, fiz 2 correntinhas e fiz um quadradinho. Então, observem como ficou. Então, depois da gaivota, 22 pontos altos, pegando aqui um quadrado e aqui meio. Então, ficou assim, ó. Observem direitinho como eu fiz, para não ter dúvidas, ó. 22 pontos altos e um quadradinho, tá? Um quadradinho aqui. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos também. E aqui eu peguei apenas meio quadrado da carreira anterior, ó. E na metade, e no restante da metade do quadrado, eu fiz um quadradinho. Então, ficou aqui também 22 pontos altos e um quadradinho, ó. Observem aqui, ó. Certo? Então, depois do quadradinho, eu fiz um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota. Um quadrado, uma gaivota e um quadrado. Aqui eu fiz 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos aqui, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui, 16. E terminei a carreira 126 com apenas um quadradinho e me restando um quadradinho da carreira anterior. Então, eu tive aqui uma diminuição. Terminei com 16 pontos altos e um quadradinho, a minha carreira 126. E agora, nós vamos para a carreira 127. A carreira 127, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui. Depois dos 13 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos, pessoal, 10 quadradinhos. E depois dos 10 quadradinhos, eu fiz 7 pontos altos. Observem que eu peguei 3 pontos altos dentro do quadrado alongado. Eu dividi o quadrado alongado ao meio. Peguei 3 pontos altos dentro dele, pulei os 2 que sobraram e fiz um quadradinho, ó. Observem como ficou. Então, ficou assim, ó, 7 pontos altos e um quadradinho. Olha aí. Depois do quadradinho, eu fiz o meu trabalhado. Um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Depois da gaivota, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos aqui, 22. Um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Repeti aqui 22 pontos altos também, tá? Aqui também tive 22 pontos altos. Um quadradinho.
um quadrado alongado, uma gaivota e um quadradinho. Olha como ficou. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos, um quadradinho, 4 pontos altos, 3 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e um quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos aqui e 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos, tá? 22. E terminei minha carreira 127 com 2 quadradinhos, tendo aqui uma diminuição. Me restou um quadradinho da carreira anterior. Ok, pessoal? Então, agora nós vamos para a carreira 128. A carreira 128, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos, 22. Um quadradinho. Aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos aqui também. Aqui, um quadradinho, 4 pontos altos, um quadradinho e 7 pontos altos. 2 quadradinhos. Aqui, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 3 quadradinhos. Aqui, pessoal, eu fiz o meu trabalhado, foram de 2 quadrados alongados, ó. Um quadrado em cima da gaivota e um quadrado em cima do quadrado também, ó. Então, depois dos 3 quadradinhos, foram 2 quadrados alongados e um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos aqui, 19. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. Aqui o meu trabalhado foi de um quadrado, uma gaivota. E aqui eu fiz 4 quadrados em sequência, tá? Porque a gente tava sempre fazendo um quadrado, uma gaivota. Não, agora não. Foi aqui, o início foi de um quadrado, uma gaivota. E depois eu fiz 1, 2, 3, 4 quadrados alongados em sequência, tá? 4 quadrados alongados. Depois, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. Pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. 11 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui. E terminei a carreira 128 com 2 quadradinhos. Observem que eu tive uma diminuição. Me restou um quadradinho da carreira anterior. Então, eu terminei com 2 quadradinhos. E agora, nós vamos para a carreira 129. A carreira 129, eu tive uma diminuição. Diminui um quadradinho. Caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. 11 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. Observem que 3 pontos altos eu peguei dentro do quadrado alongado. Eu dividi meu quadrado alongado ao meio. Fiz 3 pontos altos dentro dele, pulei 2 quadradinhos que restaram e fiz um quadradinho. Olha como eu fiz, gente, para não ter dúvidas. E aqui também fiz a mesma coisa, ó. Então, foi 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui, mais um quadradinho. E 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, ficou assim, ó, para não ter dúvidas. 7 pontos altos, 2 quadradinhos e 16 pontos altos. Todos em cima dos quadrados alongados, ó.
olha como eu peguei. Eu peguei aqui 2 quadradinhos, ó, usei metade do primeiro quadrado alongado, eu fiz um quadradinho. Usei metade do segundo quadrado alongado, fiz um quadradinho e 16 pontos altos, ó. Vou mostrar bem de pertinho para vocês verem, para não ter dúvida, tá? Então, depois dos 2 quadradinhos e dos 16 pontos altos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Eu fiz aqui normalmente o meu trabalhado. Fiz um quadrado alongado e uma gaivota. Pra cá, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui, um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui também e 2 quadradinhos. Aqui, eu fiz em cima do quadrado alongado, ó, 7 pontos altos, 5 dentro dele, tá? Porque ele tem 5 correntinhas. Então, fiz um ponto alto em cada correntinha. Então, ficou aqui depois dos 2 quadradinhos, 7 pontos altos. E aqui, eu dividi meu quadrado alongado ao meio, ó. Fiz 2 quadradinhos dentro dele. Então, depois dos 7 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Olha como ficou. Não, deixa eu ver se tem 9 mesmo. 2, 4, 6, 8, 10 quadradinhos, pessoal. 10, errei, não é 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos, tá? São 10, não 9. Aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos e um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos aqui, 22. Um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos aqui também. E terminei minha carreira 129 com 3 quadradinhos e me restou um quadradinho da carreira anterior. Então, tive uma diminuição também no final da carreira. Então, terminei com 22 pontos altos e 3 quadradinhos. E agora, nós vamos para a carreira 130. Na carreira 130, eu tive uma diminuição. Caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos. Subi com 5 correntinhas e fiz 1, 2, 3, 4 quadradinhos, tá? Então, tive a diminuição no início da carreira e 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos aqui. Aqui eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui. 13 pontos altos. 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos, 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. 2, 4, 6, 8, 10, exatamente 13 pontos altos. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos. 19. 2 quadradinhos aqui e 2, 4, 6, 7 pontos altos. Aqui eu fiz um quadrado alongado em cima da minha gaivota, ó, apenas um quadrado alongado. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 pontos altos, só que aqui no início, ó, eu peguei dentro do quadrado alongado, peguei 5 pontos altos aqui dentro, tá? Porque aqui são 5 correntinhas, então é um ponto alto para cada correntinha. Totalizei aqui 25, tá? Vamos contar novamente, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 pontos altos. Um quadradinho e 4 pontos altos. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 2 quadradinhos.
2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui também. E terminei minha carreira 130 com 2 quadradinhos, tendo também uma diminuição, ó. Me restou um quadradinho da carreira anterior. Então, terminei com 13 pontos altos e 2 quadradinhos. E agora, nós vamos para a carreira 131. A carreira 131, eu tive uma diminuição. Diminui um quadradinho da carreira anterior. Caminhei por 3 pontos de base, com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Depois dos 5 quadradinhos, eu fiz 4 pontos altos e 2 quadradinhos. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Exatamente 13 quadradinhos. Aqui eu tive 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 pontos altos. Observe que dos 25 pontos altos, 13 eu peguei dentro do quadrado alongado. As 2 correntinhas que sobrou, eu fiz um quadradinho, ó. Então, ficou assim a minha pontuação. 25 pontos altos aqui e um quadradinho. Olha como eu fiz. E depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos e um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui. 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 pontos altos. 25. Um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 pontos altos aqui também, pessoal. 25 pontos altos. Aqui, 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, 2, 4, 6, 7 pontos altos e um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui. 16. E aqui eu tive o final da minha carreira 131, foi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos foi o final da minha carreira 131, com uma diminuição. Me restou um quadradinho da carreira anterior. Então, ficou assim, 12 quadradinhos com uma diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 132. Então, vamos para a carreira 132. A carreira 132, eu tive 2 diminuições. Eu diminui 2 quadradinhos. Caminhei por 6 pontos de base, com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Então, ficou assim, 2 diminuições e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Depois dos 8 quadradinhos, fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. Depois dos 16 pontos altos, um quadradinho e 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 pontos altos, tá, pessoal? 28. Um quadradinho e mais 28 pontos altos, mas vamos contar para não ter problemas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Então, ficou 28, um quadradinho e mais 28. Agora, um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui. Um quadradinho, 4 pontos altos e um quadradinho. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadradinhos, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Depois dos 13 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 3 quadradinhos, 4 pontos altos e terminei minha carreira 132 com um quadradinho. E me restou aqui de diminuição, ó. 1, 2, 3, 4. Então, da carreira anterior, ficou 4 quadradinhos de diminuição. Terminei com 4 pontos altos, um quadradinho. Então, minha carreira 132 ficou assim, ó, com toda essa diminuição aqui. Ela terminou aqui, nesse quadradinho. E no próximo vídeo, no vídeo 9, eu volto com vocês com a carreira 133. Já estamos caminhando para metade do trabalho. Estamos aqui, ó, paramos aqui na carreira 132, depois eu volto com a 133, o meio é aqui, então a gente tá se aproximando para metade do trabalho. É um trabalho bastante grande, viu, pessoal? Mais de 250 carreiras. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Beijos, tchau, tchau.